Muito bem. Para lá, ó, crianças. Muito bom. Romanos capítulo 8, por favor, abra a sua Bíblia. A gente vai concluir esse texto, e eu vou ler do versículo 31 ao 39. Vocês também, crianças, acompanham, abre aí a sua Bíblia também, e vamos ler aqui a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39. Esse texto, possivelmente conhecido seu, belíssimo, nos diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Pai, a Tua palavra é preciosa demais. Muito, mas muito mais do que os nossos corações enganosos e nossas mentes limitadas podem captar. Oh Deus querido, mas nós nos achegamos a Ti em humildade, clamando ao Senhor: abre os nossos olhos, prepara os nossos corações para nós ouvirmos a Tua santa palavra, para ela adentrar os nossos corações e aqui fazer morada, guarida. E para que essa palavra, ao adentrar nossos corações, ela traga para nós transformação, renovo, consolo, força, para aqueles que de força precisam, Pai. Nos ajuda, como nós temos falado, a nos apropriarmos dessa promessa. Que essas verdades bíblicas sejam cravadas, escritas, de forma inapagável, nas tábuas do nosso coração. Nós louvamos o Senhor e Te agradecemos por essa santa palavra, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Que diremos, pois, à vista de todas as coisas? Quais coisas? Bom, se você não estava aqui domingo passado, deixa eu recapitular um pouquinho para você. Capítulo 8, apóstolo Paulo, nós, semana passada, pregamos do versículo 18 até o versículo 30. Aliás, o tema do nosso sermão hoje é continuação da semana passada. Do versículo 18 até o final do capítulo, a gente tem 4 promessas de Deus para as nossas vidas. É curioso que o apóstolo Paulo começa dizendo assim: eu tenho para mim, eu tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Lá no versículo 17, ele diz: nós morremos com Cristo e com Ele seremos glorificados, mas com Cristo nós sofremos também. O apóstolo Paulo começa assim, é como quem diz assim: gente, povo de Deus, olha para mim, a vida cristã é uma vida cheia de lutas e é uma vida onde a gente vai enfrentar muitos pesares, muitas dores, os sofrimentos estão aí,
estão diante de todos nós. Não há nenhum de nós que estará isento, livre de passarmos essas dores. E o que eu posso dizer a esse respeito? Ele nos oferece 4 promessas preciosas. As 3 primeiras que nós falamos na semana passada foi acerca da glória futura. Ele lembra que um dia nós veremos o Filho de Deus assim como Ele é. Nós seremos com Ele glorificados. Ele faz alusão à ressurreição, ao dia em que tudo o que aconteceu de ruim, aqueles que partirem em Cristo Jesus serão vindicados. E nossos olhos, todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxutas e todo consolo nós receberemos. O nosso corpo será ressurreto. E o apóstolo Paulo diz, vamos olhar para essa glória futura? Mas o apóstolo Paulo também nos fala de uma outra promessa preciosa, que é a intercessão do Espírito Santo. Eu e você, gente, somos tão pecadores que sequer orar direito a gente consegue. Eu disse aqui na semana passada que quantas não foram as orações, talvez isso já tenha acontecido com você, eu sou capaz de me recordar de algumas das orações que eu fiz no passado e eu dou graças a Deus de que não tenha sido respondido por elas. Deus é muito bom. Eu não sei, sabe, eu sou muito visual, então às vezes eu fico imaginando eu fazendo umas orações e Deus botando a mão na cabeça. Você não sabe o que você está falando, rapaz. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele o faz de acordo com a mente de Deus, de acordo com a vontade de Deus, porque o Espírito tem a mente de Deus. E por isso a eficácia na intercessão do Espírito Santo. Presta atenção, você e eu, nós não estamos sozinhos. Crianças, vocês não estão sós. Papai e mamãe ensinam vocês a orar em casa? Quando a gente ora, o Espírito Santo ajuda a gente na oração. O que você está pedindo a Deus? Papai, me dá um PS4. É isso? É esse? Eu não sei, é o mais, 5. Papai, o 4 já está para trás, me dá um PS5. Vamos ver o que o Espírito Santo faz aí com a sua oração. E o apóstolo Paulo também nos fala da perseverança dos santos. E o que isso quer dizer? Quer dizer, irmão e irmã querida, que o Senhor que nos chamou é o Senhor que vai garantir a nossa chegada. Porque Ele diz que aqueles a quem Ele predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Sabe por que você vai chegar lá? Porque Deus vai fazer você chegar lá. Porque a gente tropeça, mas Deus nos levanta. Tem uma música popular e diz que nós tropica, mas não cai. Pior que é verdade, para quem está com Cristo, tá bom? Ele levanta a gente, e leva a gente adiante. E agora? E é por isso que agora o apóstolo Paulo, depois dessas 3 promessas, ele diz, e aí, gente? O que a gente pode dizer diante de todas essas promessas? A NTLH, por exemplo, traduz assim, diante de tudo isso, o que eu posso dizer? A NVT diz assim, que podemos dizer diante de tantas coisas maravilhosas? E aí agora prepara o seu coração, porque tem uma grande promessa aqui para nós, que eu quero dividi-la e explicá-la em 2 partes. Mas o que nós lemos do versículo 31 ao versículo 39 diz respeito a um amor insuperável de Deus, é isso. É que Deus tem um amor por você que é incomparável, que é insuperável, que é imbatível. Esse é o amor de Deus pelos filhos dele. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. E eu quero que você entenda, de novo, que a gente precisa guardar essas promessas no nosso coração, porque elas nos socorrem nos dias difíceis das nossas vidas. E para a gente entender bem esse amor insuperável de Deus, esse imenso amor de Deus para nós, esse incomparável amor de Deus por nós, o apóstolo Paulo nos fala desse amor de 2 formas, Deus por nós e Deus conosco. Vamos para a primeira expressão desse amor, que é o Deus por nós. Versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 31. Eu não sei, eu acho que todos nós
Você que é um leitor da Bíblia, eu acho que alguns versículos são especiais para nós. Por quê? Porque eu acho que eles ministram ao nosso coração e tratam os nossos corações em momentos importantes da nossa vida. E eu me lembro de um momento de muita vulnerabilidade na nossa vida familiar. Foi quando nós moramos fora do país. E por que era um momento de muita vulnerabilidade? Por toda aquela conjuntura que pesava sobre o meu coração, sobretudo nos primeiros passos ali em uma nação estrangeira. E a gente estava lá, eu estava fazendo um curso, um mestrado, e tinha uma matéria que a gente estava cursando que o professor separou um dia e ele disse assim, vocês vão pegar um texto da Bíblia, um salmo, o texto que vocês quiserem, vocês vão pegar um texto da Bíblia, e ele levou a gente para uma grande igreja da região e ele espalhou os alunos. Ele disse assim, cada um vai para um local, para uma sala, e vocês vão fazer uma meditação. Calma. Vocês vão ler esse texto. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. E a cada leitura, você vai se perguntando o que Deus tem para te falar. Você vai olhando para aquele texto e vai tentando ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E eu me lembro que eu escolhi o Salmo 121. Vocês lembram que salmo é esse? Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Era o que eu precisava. Escolhi o Salmo 121. Eu fiquei sozinho em uma sala, que tinha uma grande janela e uma vista bonita, embora gelada, neve, era inverno, e a cada leitura que eu fazia e olhava para aquele salmo, eu tentava me juntar ao povo de Deus que nas suas peregrinações cantavam ao Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Enquanto eu repetia esse versículo silenciosamente, eu olhava para aquela janela, e eu via daquela janela um mundo incerto para mim, desconhecido. Aquela janela mostrava para mim um horizonte amedrontador para mim. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aquela cena representava para mim muitos medos, muita insegurança. Uma nova língua, distância de amigos e parentes, muitas dificuldades financeiras, muitas incertezas quanto ao futuro. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. A minha meditação continuou, e o próprio salmista responde, o meu socorro vem do Senhor. Da sensação de insegurança, a minha alma passou a experimentar paz. Novamente eu pensei no povo de Israel fazendo a sua jornada. O meu socorro vem do Senhor. A despeito das muitas lutas, a despeito de altos e baixos, a despeito de muito sofrimento, a mão de Deus jamais se apartou daquele povo. De deserto em deserto, de peregrinação em peregrinação, o socorro do Senhor sempre esteve presente. A fé dos meus irmãos do passado fortalecia a minha fé naquela minha peregrinação. E eu li mais outra vez e outra vez. Mas presta atenção. O Salmo me diz ainda mais. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem é o Senhor que nos socorre? O Senhor que te socorre é o Senhor, Criador de todas as coisas. Faz diferença para você? O Senhor que estende as suas mãos para nós é um Deus grande.
que criou todas as coisas e que tem nas suas mãos o poder de vida e da morte. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você já parou para pensar que algumas pessoas nos dão uma certa segurança, nos dão? Por alguma razão? Sei. Seu marido te dá segurança? Puxa, porque ele é aquela pessoa que resolve os problemas. Eu já mencionei, quando as nossas meninas eram pequenas e uma delas teve um pesadelo, e teve algumas noites de pesadelo, e eu não caía muito nessa não, sabe? Eu mandava de volta. Mas a menina tinha mania de me acordar e não acordar a mãe. Mas eu não tinha coragem de mandar ela acordar a mãe. Eu falava, já que me acordou, aí eu, vai para sua cama. E aí eu levava para a cama para a gente dizer, vamos falar Papai do Céu. E a gente falava Papai do Céu e o medo ia embora e ela dormia. E chegou numa noite que ela me acordou e eu estava cansado daquilo e eu não tive força para mandar voltar para a cama, porque eu tinha que ir lá, né? Eu falei, deita aqui comigo. E ela deitou e girou de um lado para o outro, de um lado para o outro, e eu percebendo a inquietação daquela criança, eu sussurrava no ouvidinho dela, dizendo, ei, papai está aqui. Fica tranquila. Papai está aqui. E daqui a pouco dormiu. Porque o papai estava lá. O papai estava cuidando. Se você imagina, se uma criança sente esse conforto nos braços do pai, você é capaz de sentir conforto nos braços de um Deus Todo-Poderoso? Você sabe que às vezes eu penso também no Senhor dizendo assim, Adriano, o pai está aqui, rapaz. Oh, Deus, está mesmo, né? O pai está aqui. Não permitirá que os meus pés vacilem. Esse Deus que nos socorre, a Bíblia diz lá no Salmo 101, Ele nos socorre de dia e de noite. Ele socorre hoje, agora e para sempre. Você sabe que o apóstolo Paulo faz um argumento semelhante? Ele diz que Deus é por nós. Gente, olha aqui para mim. Quem é por você é esse mesmo Deus. Ele é por você. Você tem essa convicção no seu coração? Quando você coloca a dimensão das suas lutas, das suas dificuldades, muda a perspectiva, porque Deus é maior do que elas. Os seus problemas são grandes? Sim, talvez sejam. Eu posso garantir para você que o Deus que nos socorre é maior do que esses problemas. Porque Deus é por nós. E o apóstolo Paulo faz a pergunta, se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai ter essa coragem? Quem terá essa capacidade? Porque Ele é por nós. E aí o apóstolo Paulo fundamenta mais o seu argumento, e ele segue no versículo 33, para que você tenha segurança. Sabe por que você pode estar seguro de que Deus é por você? Diz lá o versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Irmãos, certamente, há muitas acusações que pesam sobre nós, e muitas delas não são infundadas. Nós erramos muito. Mas essas acusações serão todas, conforme diz a palavra, anuladas no tribunal de Cristo. Porque Cristo assumiu o nosso lugar. Ele pagou o preço. Ele emprestou para nós a sua justiça. Deus é por nós. De que jeito? Sendo aquele que nos justifica. Não é você que se justifica. Lembra que o apóstolo Paulo diz, no 2 Coríntios, capítulo 5, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E Paulo continua. Quem vai te acusar? Ele pergunta no versículo 33 e lá no versículo 34. Quem nos condenará? Quem que vai jogar você no inferno? Quem vai te condenar?
Lembra do que Paulo falou lá no versículo 1, capítulo 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo segue. Sabe por quê? Porque foi Cristo quem morreu. A morte de Jesus foi o preço da condenação que nós deveríamos ter. Cristo já morreu por nós. Mas presta atenção. Ele te justifica. Ele te defende. Mas a Bíblia diz que não só isso, ele não só morreu por você, ele ressuscitou. E sabe o que isso quer dizer? John Stott nos lembra que a ressurreição de Cristo significa que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho. E também lhe honrou, dando-lhe um lugar de honra e infinita dignidade. Jesus está à direita de Deus Pai. E sabe o que ele faz? Versículo 34, ele intercede por nós. Crente, eu quero dizer uma coisa para você, você está muito bem de companhia, porque você tem dois que intercedem por você, o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus. Que banca de defesa, hein? Maravilhosa. Pessoal, eu não manjo muito de direito, mas quem tem Google, vai a Roma. Eu dei uma googada lá para saber mais ou menos como é que é o arranjo de um tribunal. Então, imagina você. Porque o contexto aqui dos versículos é um tribunal. Acusação, condenação, advogado, defesa. Tá? Esse é o contexto. Então, imagina você que você um dia vai chegar nesse tribunal. E você já parou para pensar que o pavor que a gente tem, eu não sei, por exemplo, a gente tem pavor de que as nossas fragilidades sejam expostas. Você já sonhou, por exemplo, que você acorda nu em algum lugar? Eita, o que eu faço? A gente sonha morrendo de medo das nossas inseguranças. Gente, olha que coisa, deixa eu só fazer um parênteses. Você sabe quais são os meus pesadelos? É que às vezes eu sonho chegando aqui domingo no púlpito sem ter preparado o sermão. Você acredita que eu sou isso? Me dá um desespero. Falei, agora? Olha, sonho de pastor? Mas a gente morre de medo. Você vai chegar lá diante do tribunal, juiz, num majestoso trono. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Do lado tem o conselho de sentença. E os jurados foram dispensados. Sabe por quê? Porque o juiz não erra a sentença. Ele mesmo vai dar o veredito. Aí eu fico imaginando naquele enorme tribunal, quem são as testemunhas? Todas as hostes celestiais e as infernais estão ali para testemunhar o seu julgamento. E o advogado de acusação, ele é tão bom na acusação, tão bom que o apelido dele é acusador. Ele tem outros nomes também. Diabo, Satanás, capiroto, tu estuda aí. E ele tem uma lista bem grande do seu mal. Sabe esse pesadelo que você tem? Ele sabe de tudo que você fez. Não tem aquele filme, eu sei o que você fez no verão passado? Pois ele sabe o que você fez ontem, antes de ontem, depois, e depois, e depois. E esse advogado de acusação, ele vai te acusar e vai te acusar muito bem acusado. Mas aí você tem um advogado de defesa, dos bons. Ele também é chamado Paráclito. Lá em 1 João. Está lá à direita de Deus. E eu fico imaginando Jesus começando a ouvir todas aquelas acusações. Você envergonhadinho. Eu ficaria. Desenvergonhado, assim, cabecinha baixa. E aí Jesus toma a palavra. Depois de ouvir as acusações, te chama à frente. E você vai ali de cabecinha baixa. Ele olha para o juiz, seu pai, aponta para você. Isso está na minha cabeça, tá, gente? Depois você vai me perguntar que texto da Bíblia está isso aqui não, tá? Aí ele olha para você envergonhadíssimo. Ele diz, está vendo ali, pai? Você está vendo o meu sangue sobre ele? Lavado, remido,
Você está vendo as vestes de justiça? São as minhas justiças. Então o reto juiz se levanta, todos os presentes se curvam, e ele fala como a voz que despedaça os cedros do Líbano. E então ecoa como trovão em voz celestial, dizendo: justificado. Nenhuma condenação há. Então o coro celestial rompe em alegria, e o seu advogado te abraça carinhosamente, e com as mãos ao seu lado, ele sussurra no seu ouvido: venha a mim, bendito do meu Pai. E aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Me diz. Essa é a dimensão do amor de Deus por você. Deus por nós. Eu disse que há uma outra dimensão desse amor de Deus por nós, que é Deus conosco. Há uma sutil diferença. Essa outra forma em que Deus expressa o seu incomparável amor se dá pelo fato de que Deus está conosco. E preste atenção, nada, absolutamente nada que você faça ou que você deixe de fazer, nada que os outros façam ou que deixem de fazer, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode tirar você dos braços de Deus. Nada pode arrancar você da presença do Pai. Olha o que a Bíblia diz, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, versículo 36, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Eu quero que você entenda uma coisa. A razão pela qual nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus é porque é Deus quem assegura você. É Ele quem não tira você daquele lugar. É isso. É Ele que não permite que nada nos separe dele. A garantia da minha segurança está nos braços dele e não nos meus. Há alguns anos atrás veio aqui o pastor Guy Richardson, né, um pastor norte-americano, e ele veio para falar para os pastores aqui da região, e ele pregou aqui na igreja, e ele disse uma ilustração que eu achei maravilhosa. Ele conta que numa avenida grande nos Estados Unidos, uma avenida dessas largonas, sei lá, tipo a Paulista, lá em São Paulo, e o pai ia atravessar com a criança. E eles estavam atravessando e o semáforo fechado, mas de repente o semáforo abriu. Então ele pegou o filho no colo e ele disse assim para o filho: filho, agarra bem forte o papai. E aí o filho foi no colo do pai e deu aquele abraço bem forte, e o pai correu e eles conseguiram atravessar. E aí depois eles atravessaram, o filho disse para o pai: está vendo, papai? Eu segurei o senhor bem forte. Eu acho que às vezes a gente acha assim que é com Deus, né? Mas é o contrário. Porque se Ele não te segurar, você cai. Entende que você está nos braços do Pai porque Ele te colocou lá. A iniciativa foi dele. E Ele não erra. Olha o que o versículo 32 diz, quando fala da iniciativa do Senhor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós todos o entregou. Foi ele que entregou, foi iniciativa do Pai. Estudando esse texto, um comentário bíblico do John Murray, ele cita um pastor do século XIX chamado Octavius Winslow. Olha que frase bonita a esse respeito. Ele diz assim: quem entregou a Jesus para que morresse não foi Judas, por causa do dinheiro, nem Pilatos, por temor, nem os judeus, por inveja. Foi o Pai, e foi por amor. É isso. Quem que pode te arrancar dos braços do Pai? Hein? Todo aquele, versículo João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim.
e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Me diz o tamanho, me diz o poder, me diz a capacidade. Nada vai te separar desse amor. Agora tem uma observação muito importante que eu quero fazer acerca desse versículo. Porque não são poucas as vezes que eles são mal compreendidos. Quando o apóstolo Paulo faz a pergunta, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Paulo menciona muitas adversidades da vida, possivelmente sua própria experiência. Versículo 35, será a tribulação? Será a angústia? Será perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Irmãos, eu acho que, dentre muitas coisas nessa vida que fragilizam a nossa fé, o sofrimento pode ser um que exerça um fator muito significativo nas nossas crises de fé. Dores e tragédias fazem muitas pessoas questionarem o amor de Deus. Mas esse texto aqui não está dizendo que o fato de Deus nos amar é para nós uma garantia de que nós estamos isentos de sofrimento. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O texto não está dizendo, para usar as palavras de Paulo, o texto não está dizendo que o amor de Deus nos separará das dores. Não. O texto está nos dizendo que, apesar delas, ainda que haja espada, ainda que haja angústia, ainda que haja tribulação, nada disso terá a capacidade de nos separar do seu infinito amor. É isso. Aliás, o apóstolo Paulo cita um salmo, Salmo 44, 22, que diz, por amor de ti somos entregues à morte. Olha que coisa curiosa. Todo dia? Não é isso que a Bíblia diz, é o dia todo. Constantemente. Nós somos considerados como ovelhas para um matadouro. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Irmãos queridos, as dádivas de uma vida com Deus não podem ser resumidas a bênçãos materiais. Se você estiver fazendo isso, você estará distorcendo a palavra de Deus. E você deixará de desfrutar de bênçãos incomparavelmente melhores. Porque a maior bênção que Deus pode oferecer a um filho, além da própria salvação, é o privilégio da filiação. Ele oferece a mim e a você comunhão com Ele, acesso a Ele. Não há presente maior do que isso e a gente precisa aprender a desfrutar. Porque todas as demais coisas dessa vida e possíveis bênçãos que nós possamos receber, elas passam. E olha que coisa curiosa, quando diz lá no versículo 32 que aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Como é que você lê esse versículo? Você já se perguntou quais são essas todas as coisas? Essas todas as coisas são as mesmas todas as coisas lá do versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Sabe quais são todas as coisas que Deus nos dará? É que, em nossa vida, em outras palavras, Deus proverá todos os meios e usará todas as situações e nos guiará em todas as circunstâncias para construir em você o caráter de Cristo e deixá-lo pronto para o dia da glorificação. Nada do que você precisa e precisará
para a sua caminhada de maturidade na fé, lhe faltará. Não te faltará socorro, também não lhe faltará lutas. Não lhe faltará amparo, também não lhe faltarão lágrimas. Não lhe faltará milagres a serem desfrutados, também não lhe faltarão tribulações nessa vida. Porque o bem que Deus quer para nós nem sempre é encarado por nós como um bem. Mas o grande bem que Deus quer fazer em nós é dia a dia lapidar em nós a imagem do seu próprio Filho Jesus. Isso é o melhor que pode acontecer com você. E é por isso, então, que o apóstolo Paulo diz lá no versículo 37, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando nós reduzimos as bênçãos de Deus a bênçãos materiais, irmãos, a gente ofende a Deus, a gente ofende aquele próprio Filho Jesus que não tinha onde recostar a cabeça. A gente tripudia da fé daqueles que vieram antes de nós e morreram de forma trágica por causa da sua fé. Mais do que vencedores. Lá no capítulo 11 de Hebreus tem uma galeria da fé. A primeira parte da galeria da fé é gente que viu muito milagre. Gente que fechou a boca de leões, que viu os muros de Jericó serem derrubados, milagres em cima de milagres. Mas a segunda parte dos heróis da galeria da fé foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada. E aí você pode dizer que eles não são tão abençoados quanto aqueles que viram milagres portentosos? Sabe o que o autor de Hebreus diz acerca dessas pessoas? Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deixa eu contar para você a história de alguém que eu considero muito mais que vencedor. Você já ouviu a história de um missionário escocês chamado John Gibson Parrell? Foi um missionário escocês do século XIX, e ele trabalhou nas ilhas no Pacífico Sul. Naquela época chamava Ilhas Novas Hébridas, hoje é Vanuatu, é uma ilha perto da Austrália. Parrell era um jovem pastor, talentoso, que teve o início de ministério frutífero em Glasgow, e ele já divulgava para a igreja a sua intenção de ir para aquela ilha, e muitas pessoas, inclusive na igreja, tentavam dissuadi-lo da ideia. Por uma razão. Naquelas ilhas, os seus habitantes eram canibais. E já havia relatos de missionários que haviam sido devorados ali naquele lugar. Era um povo bárbaro e violento. Quando o homem morria, e quando não era devorado, eles também matavam a própria esposa e colocavam ao lado. Qual é a forma que nós esperamos que Deus ajude um homem como esse, ou que haja na vida de um homem como esse? Ou seja, na forma natural humana, o Senhor iria pegar o coração servil daquele homem, protegê-lo de qualquer coisa ruim, e faria com que a sua obra prosperasse. Não foi bem isso que aconteceu com John Gibson Parrell. Após meses de viagem, ele foi com a sua esposa Mary, chegou às ilhas, Mary engravidou, eles tiveram um filho, e não muito tempo depois a esposa dele adoeceu. Abre aspas, escrito no seu diário, ele diz assim: ela tivera um ataque de malária e febre, alguns dias antes. No terceiro dia, ou mais tarde, a febre voltou e atacou-a dia sim, dia não, com gravidade crescente, por uma quinzena. Diarreia se seguiu e os sintomas de pneumonia
com ligeiro delírio em intervalos, e em seguida, em um momento completamente inesperado, ela morreu no dia 3 de março. E ele continua: para coroar as minhas tristezas e completar a minha solidão, o bebezinho, que tinha dado o nome do pai dela, Peter, foi tirado de mim após a doença de uma semana, no dia 20 de março. Também faleceu, 17 dias depois. Que aqueles que já passaram por similar escuridão do meio da meia-noite sintam a minha dor. E a todos os outros seria mais do que vão tentar pintar as minhas tristezas. Sabe o que Perron fez? Cavou um túmulo com as próprias mãos e enterrou a sua esposa querida e o seu filhinho. Mas a sua dor não parou por aí, porque ele ouvira que aqueles homens tinham o diabólico hábito de desenterrar cadáveres para devorá-los. Ele então dormiu por alguns dias ao lado do túmulo da esposa, com uma espingarda na mão e o seu cachorro. Montou guarda. Esse homem, você o considera mais do que vencedor? Perron diz sobre a morte da sua esposa: em um momento de modo inteiramente inesperado, ela adormeceu com Jesus. E aqui ele cita as palavras dela, as palavras dessa mulher. Não perdida, só indo antes de estar para sempre com o meu Senhor. O meu coração continua dizendo ou cantando para si mesma desde aquela hora até agora. Foi muito difícil ser, e aí agora o Perron diz, foi muito difícil ser resignado, deixado sozinho e em circunstância triste, mas com a certeza inabalável, sentindo que o meu Deus e Pai era muito sábio e amoroso para errar em alguma coisa que Ele faz. Olhei e pedi a ajuda do Senhor e lutei em sua obra. Não tenho a pretensão de ver através do ministério de tais visitas onde Deus chama o jovem, o promissor e aqueles extremamente necessários para o seu serviço aqui, mas isso eu sei e sinto, que à luz de tais dispensações, cabe a nós amar e servir o Senhor Jesus, enquanto nós preparamos para o seu chamado, para a morte e para a eternidade. Você considera esse homem mais do que vencedor? Ele partiu daquela ilha sem um convertido sequer. Você considera esse homem mais do que vencedor? Eu considero. Porque nem a morte daqueles que mais o amavam o arrancou dos braços do Pai. Sabe o que ele fez? 4 anos depois, voltou para a mesma ilha que arrancou a vida do seu filho e da sua esposa, com um grupo de outros missionários. Ele é mais que vencedor. Entende? Ser mais do que vencedor não é obter tão somente vitórias e privilégios aqui, mas ser mais do que vencedor é ser capaz de, como Paulo, dizer tudo posso naquele que me fortalece. Ser mais do que vencedor é a despeito, é amar a Deus mais do que tudo aquilo que Ele possa nos dar, ou mais do que tudo aquilo que Ele possa nos tirar. Isso é ser mais do que vencedor. Mais do que vencedor é saber que, a despeito de lutas que eu e você possamos enfrentar, de perdas que nós possamos ter, a gente ainda assim está dentro do abraço do Pai. Se você não encarar essa vida, como diz o reverendo Emílio Garofalo, em um dos seus livros, pela sabedoria da cruz, a gente não vai entender esse mundo. E é isso que eu quero dizer para você. Eu quero encerrar
perguntando para você: você tem a consciência de quão grandes são essas promessas? Deus é por nós e Deus é conosco. Essas promessas, mas preste atenção, preste bem atenção. Essas promessas são somente para os filhos de Deus. Somente para aqueles que foram chamados pelo Pai, feitos filhos de Deus, por meio da adoção em Cristo Jesus. Você quer desfrutar dessas promessas? Essa é a oferta do Evangelho para nós. Entregue-se a Ele. Mas preste atenção, sem reservas. Pare de confiar em você. E confie naquele que morreu por você. Não ouse chegar diante do tribunal celestial e tentar apresentar a Deus a sua justiça, porque ela nunca será suficiente. Mas se você for vestido com a justiça de Cristo, a história será outra. Dê a Ele, deposite aos seus pés tudo que você é, tudo que você tem, o seu presente e o seu futuro. Não se preocupe, porque o resto Ele fará. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para transformar pecadores em santos, para transformar inimigos em amigos, bastardos em filhos. Em Cristo, aqueles que antes estavam condenados são justificados. E os que antes eram estranhos tornam-se herdeiros. Essa é a promessa de Deus para nós. Não é a promessa do Evangelho barato, que vai dizer que o melhor dessa terra é tudo aquilo que Deus pode te dar. Não. Essa não é a promessa do Evangelho. A promessa do Evangelho é que Deus tem para te dar tudo aquilo que Ele tinha de mais precioso, foi o seu próprio Filho. E Ele o entregou em favor de mim e de você. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, olha para nós. Nós que, assim como Paulo, bem possivelmente, jamais na mesma proporção do apóstolo Paulo, mas sim sabemos o que são lutas, tribulações, angústias. Guarda o nosso coração com as tuas santas promessas. Naqueles momentos que nós nos sentirmos atacados, que nós nos lembremos que Deus é por nós, que nós temos um advogado, que temos um intercessor. E naqueles momentos que nós nos sentirmos abandonados pelo Senhor, que nós nos lembremos que isso é impossível, porque nada, nem nessa vida, nem fora dela, nem na dimensão da altura ou da profundidade, nem principado ou potestade, nada pode nos separar do teu amor, por meio do teu Filho Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada. E essa promessa consola o nosso coração. E que siga consolando até aquele dia glorioso que, como aqui foi cantado pelo coral, que nós voltemos para o lar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Convidar aqui os